Meus amores, eu fiz um vídeo aí, né? Soltei os versículos das Santas Escrituras. Agora eu vou soltar o versículo, né? Vou soltar só mais um versículo. Eu tô no livro de Apocalipse, mas não vou soltar o livro de Apocalipse, não. Eu vou pro livro de João. Meus amores, é muito bom a gente ler as Santas Escrituras e saber das coisas que há de acontecer, né? Porque se você não lê, você não sabe de nada. Isso aqui, a Bíblia, a Santas Escrituras, a Santas Escrituras é algo sagrado, né? Então, ele sabe sobre a minha vida e sobre a tua, sabe sobre o nosso destino. E Jesus já está dizendo aqui na Santas Escrituras, fala tudo. Se a gente confessar se a gente confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, nós teremos vida eterna com Jesus Cristo. Se nós não confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não tem parte com Jesus, não. Nós nós não somos, como é que a gente quer dizer? A gente não faz parte com Jesus Cristo, a gente só faz parte com Jesus Cristo se a gente confessar Ele. Não confessou, ninguém não tem parte com Ele. Vocês se lembram na ceia que Jesus estava fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos, né? E o discípulo chegou para Jesus e disse assim, não, de jeito, maneira nenhuma, Senhor, tu não me lava os pés. Aí Jesus disse assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Hum? Jesus fez aquele sacrifício. Se tu não colher, tu não tem parte com ele, não. Entendeu? Ó, vou ler aqui, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus Cristo aqui na terra, teu nome é escrito no livro da vida e tu tem a tua salvação. Se tu não confessar Jesus, se tu não aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ti, tu não tem salvação, não. Se tu negar Jesus Cristo, não quero aceitar Jesus Cristo, não. Então, ó, o que é que Jesus diz aqui, ó? É Lucas 12, versículo 9. Ó, o que é que Jesus diz, ó? Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tu já parou para raciocinar? Tu tá lá... Deixa eu ver aqui. Tu tá lá perante tu tá lá perante a Jesus Cristo, né? Tá perante a Deus. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tu tá perante a Deus. Tu tá perante os anjos e a Jesus, né? E Jesus pega e te diz: Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu vou ler esse versículo para vocês, que eu já achei ele. Agora falta só postar para vocês. Agora deixa eu só olhar aqui onde é que ele tá. Pronto, já achei, meus amores, esse versículo aqui chega e ele dói. Ui, já parou para raciocinar? Tu na frente de Jesus Cristo, né? E na frente dos anjos. E com certeza perto do nosso Pai. E Jesus chegar para te dizer isso, porque tu não reconheceu o sacrifício que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Olha o que é que Jesus vai dizer, ó. E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Vocês entenderam aí? Que, que frase dolorosa para um ser humano ouvir quando está perante a pessoa que fez de tudo por você, que lhe deu a vida, que lhe deu uma chance de você estar com o nosso Pai. Ele, Jesus que desceu ao mundo dos mortos, nos deu uma oportunidade, uma chance de nós se reconciliar com o nosso Pai. Mas para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas para isso, nós precisamos acolher o sacrifício dele. De maneira nenhuma, de modo nenhum, ninguém entra no céu se não acolher o sacrifício de Jesus, não. Vocês têm que acolher, escrever o nome de vocês no livro da vida, como eu já fiz várias vezes, vários vídeos para vocês, e e mais uma coisa, vocês têm que acolher e vocês têm que permanecer com Jesus até o último dia da sua vida, até Jesus vir, ou então até você sair da terra, que todo mundo sai da terra, então. Pois é, meus amores. Meus amores, pois é uma boa tarde a todos. Esse é o vídeo que eu fiz para vocês. Agora eu vou soltar os sonhos. Porque Jesus apareceu para mim em sonho, porque ele quer que eu fale para
Ele quer que eu fale para vocês, né? Meus amores, olha, eu vi Jesus. Eu vi, não, eu sonhei com Jesus, né? Vi Jesus, né? No sonho, né? Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, estava Jesus, em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá direito dele, assim, ó, na carreira medalha de anjo. E quando eu olhava para a terra, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. Eu olhava para baixo, né? Eu olhava para a rua rachada, uma rachadura imensa, aberta, uma rachadura aberta no meio da rua. Grande, a rachadura grande. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu disse assim, vixe, o sonho do arrebatamento, Jesus quer que eu conte, eu vou contar. Vou começar a soltar na internet. E eu tô fazendo, é isso que eu tô fazendo. Vocês têm que. Agora eu vou soltar mais um versículo da Santa Escritura para vocês. Deixa eu ver aqui. É João. É a passagem da Maria Madalena, porque Jesus apareceu para ela quando Jesus ressuscitou entre os mortos. Aí vou soltar para vocês também, que é para vocês acreditar, entendeu? Ó, Jesus apareceu para Maria Madalena. Só que eu não vou ler todinho, não, para não ficar muito grande. Eu vou ler só as partes principais para vocês. Vocês compram a Bíblia e vocês leem. Ó, ó, disse-lhe Jesus, Não, vou começar desse 16, vou ler o 16, o 17 e o 18. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe, Rabine, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhe disse estas coisas. Você está vendo? Ó, Jesus apareceu para ela e Jesus mandou ela ir e falar para os discípulos. Eu estou indo, estou conversando com vocês. Vocês se arrependam. Jesus tá para vir a segunda vez. Jesus já veio a primeira vez. O Messias, povo de Israel, acorda. O Messias já veio. O Messias já vai voltar de novo. O Messias vai voltar igual você almejava. Então, aí vocês vão saber que o, o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os seus antepassados mataram, era o Filho de Deus. Agora ele vai aparecer nas nuvens. É por esse tempo agora, povo de Israel. Nação também, todas as nações. Acorda, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus não apareceu para mim em vão, não. Jesus apareceu para mim porque ele sabia que podia contar comigo, que eu ia abrir a minha boca e ia falar para vocês. Então, eu estou fazendo. Jesus está voltando. Jesus apareceu para mim dizendo que já estava voltando. Ele mostrou o arrebatamento, a volta dele. E acorda. Não vai ser a volta só normal, não vai ser a volta dele, né? Vai ser com a trombeta, via terra rachada. Cuidado. Meus amores, entreguei para vocês. Vou soltar só mais um, o segundo sonho que eu sonhei com Jesus. Foi 7 sonhos, só que eu conto pra vocês só 5. Os outros 2 eu guardo pra mim, entendeu? Se Jesus mandar eu contar, eu conto na hora. Comigo não tem negócio não, mas se deixar assim, deixa assim mesmo. Ó, vou contar pra vocês aqui o segundo sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Atrás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Jesus estava igualzinho, ele foi crucificado. Do mesmo jeito que ele foi crucificado. Homem lindo, maravilhoso que eu amo. Só que aquele pano lá não é um pano branco, não. É um pano vermelho naquela parte de baixo, né? Da cintura para baixo. Foi assim que Jesus apareceu para mim. Aí eu entendi, Jesus está só no evangelho. Porque eu disse assim, por que Jesus desce numa rua, por cima da calçada? Jesus desce numa rua, vindo de descida, descendo uma rua por cima da calçada. Cadê as ovelhas de Jesus? Cadê os pastores? Cadê o povo? E abandonaram Jesus no evangelho. Jesus, se tiver te abandonado, não vou te abandonar, não. Vou ficar pregando o evangelho contigo aqui até o dia que eu não estiver mais aqui.
Quando eu não estiver mais aqui, pronto, né? Quando eu tiver me levado, mas enquanto não me leva, eu tô aqui pregando o evangelho juntinho contigo. Aí, meus irmãos, sabe o que foi que Jesus fez? Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus apareceu a terceira vez para mim, mostrando para mim que estava pregando o evangelho comigo. Jesus apareceu para mim de novo, novamente em sonho, dizendo que estava pregando o evangelho mais eu. Ele chegou, eu cheguei, eu sonhei, meus irmãos, que eu estava eu estava numa casa, mas a minha irmã, estava eu e Jesus pregando o evangelho. A minha irmã estava fazendo alguma coisa, eu não sei o que ela estava fazendo, não, eu sei que ela estava fazendo alguma coisa. E eu e Jesus, nós estávamos pregando o evangelho. Eu estava pregando o evangelho aqui, ele estava pregando aqui do meu lado. Nós dois juntinhos pregando o evangelho. Aí, meus amores, quando eu me acordei, que eu me lembrei desse sonho, eu disse assim, ô, corra boa, não estou mais pregando o evangelho só. Jesus está comigo. Então, assim, quando ele me mostrou aquele segundo sonho, aí assim, Jesus, tu te ressolta, não vai estar só mais não, eu vou estar contigo. Então, se aí ele me mostrou que estava pregando o evangelho comigo. No terceiro sonho, ele apareceu a terceira vez para mim, mostrando que estava pregando o evangelho comigo. Deixa eu terminar aqui esse terceiro sonho para vocês. Aí eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho. Eu aqui, ele aqui do meu lado, né? Nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Eu aqui, ele do meu lado aqui, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Isso não era muito grande, não, mas nós passávamos um tempo. Quando nós parávamos, ele ficava assim, uns 3 metros distante de mim. Ele estava pregando o evangelho igualmente, ele estava pregando com os discípulos, do mesmo jeito, as mesmas vestes. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele se afastava uns 3 metros distante de mim e ele sumia. Eu olhando assim para ele, né, vi as vestes dele aqui, as vestes dele aqui do lado de dentro aqui é uma veste vinho, uma veste vinho. E a outra por cima é uma branquinho, uns quase cinza, sei lá, uma cor assim. E eu olhando assim pra ele, ele sumiu. Ele se abaixou assim, se esquiou assim pra pegar alguma coisa e ele sumiu, desapareceu. Quando ele apareceu de novo, meus amores, já foi todo de branco, todo de branco. Aí quando eu olhei assim pra ele, ele disse assim: "Olha, tu me espera, eu vou voltar". E eu fiquei esperando por ele. Mas ele não abriu a boca e falou comigo, não. Ele falou nos meus pensamentos. Ele disse, olha, ele viesse perto de mim e disse, ó, me espera que eu vou voltar. Eu ficava esperando por ele no sonho. Eu ficava no sonho esperando por ele, porque ele tinha me prometido que ia voltar. E eu fiquei aguardando ele. Aí eu me acordei. Eu me acordei, me bateu uma tristeza que eu me acordei, né? Porque ele me pediu para me ficar esperando por ele, né? E eu tô esperando por ele. Aí, meus amigos, quando eu me acordei, eu me levantei, eu fui lá no fundo do quintal. Quando eu cheguei lá está um arco-íris. Ah, Jesus fez uma aliança comigo. Jesus disse que vai estar pregando o evangelho comigo até o último dia. Então, meus amores, glória a Deus. Tem uma companhia maravilhosa do meu lado, pregando o evangelho mais eu. Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Que Jesus apareceu para mim 7 vezes para mim em sonhos. 5 sonhos eu conto para vocês. 2 eu guardo porque esse primeiro já tá com mais de 18 anos, bem 19 anos. E esse outro é bem recente, tá com 3 meses, acho que tá com 2 meses. Mas eu guardo para mim. Se ele me permitir que eu solte para vocês, eu solto. Porque se eu soltar para vocês, vocês vão entender muitas coisas que estão escritas nas Santas Escrituras que vocês ainda não entenderam. E eu prefiro que ele primeiro, se ele chegar e dizer assim, pode soltar. Aí eu pego e solto. Se ele não dizer não, eu vou guardar só para mim. Entendeu, meus amores? Meus amores, beijo, amo vocês. Fui. Olha, aceita Jesus. Jesus está voltando. Se para que tu não veja igual o povo de Israel, vai ver e vai ficar para padecer na terra, vai ficar para sofrer. Não se arrependeu? Então, eu estou clamando todo dia por Jesus Cristo, né? Pedindo para Jesus Cristo abrandeja o coração dessas pessoas e ele se volte para Deus, para Jesus, antes desse dia, que esse dia vai ser um dia de alarido, esse dia do Senhor, né? O dia de Jesus vai ser um dia de angústia, vai ser um dia de alvoroço, um dia de desespero, porque tua mãe tá aqui, tua mãe é evangélica, tua mãe some, tu vai entrar em pânico, porque tua mãe sumiu na tua frente, e se tu for uma pessoa inteligente, tu vai assim, vixe, Jesus, ele levou minha mãe. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, entendeu? Teu irmão tá aqui, teu irmão é crente, o resto da família não é, teu irmão some, vixe, Jesus ele levou meu irmão e eu fiquei, porque eu não segui também. Então, isso vai ser desespero, isso vai ser angústia, porque vão passar por grande tribulação. Aí vocês vão passar por tribulação, porque 2 coisas vai sumir da terra. Primeiro é o espírito do meu pai, o segundo é o de Jesus. Jesus disse assim, ó,
eu enviarei o Consolador. O Consolador, o Espírito do meu Pai está aqui na terra, mais eu e mais você. Mas no partir do momento que Jesus vir para arrebatar a igreja, que tirar a igreja da terra, vai estar nós todos juntos lá no céu, junto com ele. E Jesus disse, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Pois então, aqui na terra está o Espírito do meu Pai e ainda está Jesus Cristo. Porque Jesus disse, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, meus amores, e aí? Quando sai o Espírito do meu Pai, sai Jesus Cristo da terra. Vai ser triste. Vai ser triste para vocês. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente está na internet falando com vocês. Quem dera se vocês fossem igual aquele povo que Jonas pregou, que o Jonas pregou e o povo se arrependeu. O povo se voltou para Deus, para Jesus. Enquanto o povo não se volta para Deus, para Jesus, é desse jeito. Beijo, fui. Jesus ama vocês. Meu pai também ama vocês. Por isso que meu pai deu Jesus Cristo para fazer aquele sacrifício imenso de grande para poder dar uma oportunidade a mim e a você da gente estar com ele de novo. Porque nós morríamos, só que nós não tínhamos salvação. Nós estávamos esperando pelo Messias. E o Messias veio e nos deu outra oportunidade da gente se chegar a ele de novo. Então, se nosso pai nos deu uma oportunidade, agarrar ela com unhas e dentes. Se deixar passar, como muitas pessoas vão deixar passar, essa oportunidade, mas só vocês vão chorar lágrimas de sangue, porque vocês vão ver que Jesus era real e o nosso Pai também é real. Aí vocês vão se arrepender, mas vocês vão se arrepender, vocês vão chorar, vocês vão sentir na pele que tudo que existe nesse mundo, tudo que existe nessa vida, nada vale a pena. Só Jesus e o meu Pai. O Espírito do meu Pai, só eles que vale a pena. É Jesus e o Espírito do meu Pai. O resto aqui, nada a gente leva daqui, nada, nada. A gente vem sem nada, voltaremos para lá sem nada. E esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, jogou fora, perdeu. No momento que vocês verem ele, vocês já sabem. Agora, se eu quiser ter a minha salvação, eu vou ter que morrer igual Jesus morreu por mim, entendeu? Raciocinou aí? Então, se aproveita. Aproveita, porque ainda não aconteceu não, mas está bem próximo. Para Jesus aparecer para mim em sonho, é porque ele já está alertando o povo. Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu para Maria Madalena e disse assim, olha, vai anunciar por meus irmãos que eu vou subir para o meu pai. Só que antes ele ainda ia lá para falar com eles. Então, antes da vinda de Jesus, Jesus está mandando eu falar com vocês, que Jesus está voltando. Eu estou fazendo a minha parte. Agora, cabe vocês, cada um de vocês faz a parte de vocês. Entendeu? Quando vocês verem Jesus no céu, vocês vão se lembrar. Aquela mulher estava na internet, ela estava falando a verdade. Ela estava nos dando conselho para a gente aceitar Jesus, que Jesus já estava próximo de vir. Agora nós vimos Jesus, nós perdemos a nossa salvação. Mas ainda pode conquistar a sua salvação se vocês for morrer por ele, igual ele morreu por vocês. Meus amores, a realidade é essa. Beijo, amo vocês. Fui. O meu pai também ama vocês. E Jesus Cristo, meu Salvador, até no dia de hoje, até no dia da vinda dele, até no dia da vinda não, o dia da vinda dele não vai ter mais negócio não. No dia da vinda dele é só para vir pegar as pessoas, entendeu? Até antes do dia da vinda dele, Jesus está aqui pelejando com cada um de vocês. Jesus está pelejando com cada um de vocês. Até esse dia, antes dele vir. Depois que ele vir, no dia dele vir, não vai ter mais não. No dia dele vir é o dia de trombeta, é o dia de arrebatamento, entendeu, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Eu amo vocês, Jesus ama vocês, o meu pai deu uma oportunidade a vocês, agarra ela com unhas e dentes, não larga ela de jeito nenhum. O reino do meu pai, ele é conquistado, entendeu? Ele deu a salvação, agora cabe vocês segurarem. Como, Meira? Aceitando Jesus igualmente eu falei no começo do versículo. No começo do meu vídeo, eu expliquei para vocês, eu mostrei o versículo, é Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Para vocês aceitar Jesus, vocês confessar Jesus na frente dos homens para garantir a salvação de vocês. Quando vocês aceitam Jesus, naquele momento ali, o teu nome é escrito no livro da vida. Entendeu? Quando vocês não aceitam Jesus, o nome de vocês não é escrito no livro da vida, não. Entendeu? Como eu rali lá no livro de Apocalipse para vocês. O nome de vocês não é achado no livro da vida. Fui.